ideia que nós temos ouvido falar agora, nomeadamente através da Presidente da Câmara de Paris, a Anne Hidalgo, é uma ideia que tem sido muito propalada agora em Paris, que é essa ideia de criar centralidades locais. As pessoas, a partir da sua local de residência ou de trabalho, estão a 15 minutos de tudo. Como é que se cria... isto é possível fazer em todas as cidades? Como é que se cria esta cidade dos 15 minutos? Eu acho que, enfim, é uma política que ela tem várias frentes. A grande questão é que a gente precisa aproximar residências de outros serviços e parar de separar. Então, a primeira coisa é a gente deixar de aceitar uma cidade modernista em que separava funções, em que separa residência de trabalho, e inclusive que não se tenha essa ideia de o bairro de alguma coisa ou o polo de alguma coisa, porque tudo tem que acontecer naquele mesmo espaço. E acho que, enfim, ele vai ganhando diversos nomes, mas já é uma ideia bem mais antiga que, por exemplo, quando a gente lê Jane Jacobs, já era uma ideia extremamente defendida quando a gente fala de usos diversos, de aproveitamento de térreos de edifícios. E aí a gente já tem nossas cidades prontas, né, e que não são muito bem distribuídas, então a gente tem que pensar dentro dessa realidade como a gente consegue transformar nesse território em que as pessoas acessem mais coisas. E eu acho que uma das grandes oportunidades que a gente tem, que na verdade é um dos grandes defeitos das nossas cidades, é que a gente tem ruas demais, né, para a circulação de veículos motorizados. A maior parte das cidades tiveram o seu momento de desenvolvimento focado em deslocamento de carros, que estão muitas das cidades europeias antes, digamos que corrigindo ao longo do tempo, mas ainda temos ruas demais e a pandemia nos mostrou isso, porque no momento da pandemia a gente viu diversas cidades conseguindo destinar espaço da rua para ampliação de ciclovia, para ampliação de calçada, então mesmo as cidades que eram tidas como cidades mais amigáveis para caminhar e para pedalar, nesse momento perceberam, temos asfalto demais para um uso que não está favorecendo essa convivência mais caminhável, mais sustentável, mais segura e mais saudável das cidades. Então, como a gente destina essas ruas para esses usos? Então, numa medida muito curto prazo e rápida, a gente tem que reinventar as nossas ruas, né? Então, a gente vê alguns casos, por exemplo, Buenos Aires está fazendo isso muito bem, em que está pegando ruas dos bairros e transformando em espaço de feiras, porque assim mais pessoas moram próximos a locais que elas podem comprar frutas e verduras e não tem que fazer grandes deslocamentos, usando o espaço da rua, que é um espaço ali que a gente destinou de forma equivocada por muito tempo, e para ele não se tornar um espaço residual, a gente pode redestinar para um novo uso. Que é a mesma coisa que Nova York já vinha fazendo com a política pública de ter praças a 15 minutos também de todas as pessoas que moram na cidade. E como que se cria praças próximo de todas as pessoas? Pegando espaço da rua e transformando o espaço da rua de asfalto em praças. Então, essa é a primeira medida que a gente pode pensar. A gente tem ruas demais. E talvez essas ruas demais elas possam se transformar nesses novos espaços públicos, nesses novos serviços que, por enquanto, estão distantes de muitas pessoas. Mas a gente também precisa pensar em outras políticas que consigam efetivamente ter uma diversidade socioeconômica. Pelo menos nas cidades latino-americanas, a gente tem uma distribuição socio-territorial muito desigual e que segrega muitas pessoas. E que, inclusive, para manter esse modelo de cidade, a gente constrói vias rápidas, expressas, super largas, que, na verdade, vão cada vez mais afastando as pessoas dos centros e dos serviços. Então, a gente também precisa reconsiderar, trazer mais moradias e moradias sociais para zonas que estão estabelecidas em algumas centralidades da cidade. Então, são muitas medidas, mas eu acho que agora, curtíssimo prazo, o que dá para fazer agora é ressignificar o uso das ruas.